Começamos agora o Troca, podcast disponível no Spotify, YouTube, Facebook e no Instagram. A cada semana eu vou convidar uma pessoa para participar. Meu intuito aqui é a troca, falar e ser escutado, compartilhar, informar, aprender e reaprender. Cada podcast terá no máximo 1 hora. Você também pode encontrar todos os episódios disponíveis procurando por Troca no meu Instagram, que é johnlee_Inácio, no canal do Troca no YouTube e no Spotify como Troca Podcast. Não esqueça de seguir o Troca em qualquer uma dessas redes sociais para receber os episódios todas as semanas. Eu me chamo John Lee e começo aqui o episódio número 11 do Troca. Meu convidado de hoje é o Neto Somariva, natural e morando em Criciúma atualmente, se define como pai da Valentina, advogado e músico. Mas eu arriscaria mais. É o dono da risada mais engraçada e a pessoa mais habilidosa em esquecer letras de música. É o Neto, do som, do mar e que cativa. Com vocês, Neto Somariva. Como estamos? Tudo bem, John Lee. Prazer enorme ter recebido esse convite de ti, um músico que eu admiro muito, um ser humano que também traz algumas qualidades pelas quais eu tenho muito respeito, né? Como tu falou, eu sou campeão de esquecer letras e acho que poderia te classificar como campeão em lembrá-las. Então fica aqui registrado já o meu reconhecimento ao teu talento enquanto artista e meu agradecimento sincero e honesto pelo convite de poder participar desse programa que tá tão legal e que já recebeu tanta gente boa, tanta gente querida, que fiz questão de escutar, inclusive, as entrevistas. Posso mencionar aqui o Nago, acho que foi o primeiro Nago, né? Foi. E a Cibele, que é nossa parceira de música aí também, a Fezoca, fez Mania, enfim. Me sinto muito honrado, inclusive, de estar ladeado aí esses nomes no teu podcast, que já é sucesso, com certeza. Que bom, tu entendeu ali a decomposição que eu fiz do teu nome? Eu achei bem poético, cara, e vou trabalhar isso, quem sabe numa música aí, quem sabe alguma coisa. Tu falou o Neto do som, o som, a música. Acho que como a maioria de nós, pelo menos, né, já vem desde o berço, já desde muito cedo, fazendo parte da nossa vida, fazendo parte da minha vida, vou falar de mim em específico, e é algo que eu não consigo nem lembrar o primeiro momento, o primeiro contato com a música, assim, de tão longe que vai isso. Eu lembro de fazer aula de flauta, eu acho que com 4 ou 5 anos de idade, é algo que eu não consigo nem lembrar quando que começou, uma vez que vai tão longe, assim, na memória. E a minha memória, como tu já bem colocou, não é das melhores, né, das mais confiáveis. Do mar, sim, poxa, tem uma conexão muito forte com a praia, com o mar, eu gosto pra caramba, e acho que o lugar que a gente mora é muito abençoado nesse sentido. A gente tá perto da serra, a gente tá perto do mar, a gente tem a chance de aproveitar essas paisagens aí que a nossa Santa Catarina é tão querida. Eu sou muito orgulhoso da nossa terra, eu sou muito orgulhoso de Santa Catarina e de morar aqui. É uma felicidade morar num estado que tem tanto a oferecer, sobretudo as pessoas, né, que são daqui e com as quais eu me identifico muito. E talvez daí a questão do cativo aí, né, de cativar, como tu colocou aí, fazendo essa brincadeira com o meu sobrenome. Esses dias alguém comentou alguma coisa, o Neto tem uma relação com o público muito legal e tal. Acho que esse talvez seja o maior diferencial. Eu acho que deve ser mesmo. A música não deve ser, acho que deve ser alguma coisa nesse sentido aí. Vou parafrasear a escolha do nome do teu podcast, essa troca que rola com o público, cativar, como tu bem colocou, eu acho que talvez seja a parte mais prazerosa, mais gostosa de fazer música, né? A gente faz música pro outro, claro que a gente gosta, a gente ama o que faz, a gente encontra a nossa satisfação nisso, mas a música, a arte é pro mundo, né? A gente faz pro outro, a gente faz pra entregar, e essa entrega, quando ela é sincera, com certeza ela acaba por cativar as pessoas e por fazer as coisas acontecerem da maneira que acontece quando a gente tá no palco, que é tão bom e que faz tanta falta. Essa quarentena mostrou pra gente o quanto o palco faz falta e tô muito feliz de as coisas estarem retomando uma relativa normalidade e que a gente possa voltar a fazer o que a gente gosta tanto. Massa. Neto, vou te fazer uma pergunta que tu já meio que entrou na tua introdução aí, mas vou abordar ela com a graduação que tu fez, né? Como que tu começou com o direito e com a música? E quais foram os caminhos que te levaram até onde tu está hoje? A música, ela vem com a gente, acho que, sei lá, de outras vidas, algo que não dá pra explicar, né? Da onde que vem isso, assim, da onde que nasce essa... Não sei se a gente chama de vocação, se a gente chama de dom. Eu fico meio chateado às vezes de chamar assim, é um dom. Porque dom, tanto que em inglês é gift, né? Parece uma coisa que é dado, assim, sem necessidade nenhuma de alguma dedicação, de alguma entrega da gente. E a gente sabe que só o dom não resolve nada, a gente precisa se dedicar muito, a gente
gente precisa treinar muito até conseguir fazer alguma coisa decente, que as outras pessoas tenham condições de escutar, então eu não gosto muito de chamar de dom. Mas essa predisposição, talvez essa seja uma palavra legal de usar, essa predisposição ela vem do berço. O meu pai toca violão, desde quando a minha lembrança alcança, assim, inclusive com um bom gosto musical muito massa, me influenciou talvez de alguma maneira. O cara que gostava muito de tocar bossa nova, o cara que ouvia muito João Gilberto, Toquinho, Tom Jobim. E minha mãe também sempre gostou muito de música e sempre foi uma das minhas maiores incentivadoras. Eu falei há pouco das aulas de flauta e tantas outras coisas que a gente tenta até se descobrir nos caminhos da música aí, que ela que me buscava, que me levava, que fazia tudo acontecer, dadas as condições, dada a pouca idade da época. Então a música ela nasce nesse ambiente que talvez aí tenha essa dívida de gratidão com os meus pais, que de maneira direta ou indireta sempre nutriram a música, ou a possibilidade de fazer música, e para que as coisas chegassem até nesse ponto aqui que chegaram hoje. Da mesma forma, John, os dois também são advogados. Minha mãe é advogada, meu pai é advogado, então da mesma forma que a música veio por influência deles, o direito também, o assunto, né, dentro de casa sempre foi direito, os processos, os clientes, sempre me foi um ambiente muito familiar. Na minha juventude eu vim ajudar o meu pai no escritório dele e tal, eu trabalhava com ele, e quando chegou a hora de realmente escolher um rumo, de escolher um caminho para que eu cursasse uma graduação e tudo mais, eu acabei optando pelo direito, por uma questão de algo que eu já estava fazendo, que eu já tinha alguma familiaridade. À época eu não nutria nenhum grande sonho, por exemplo, de ser engenheiro e tal, eu não tinha nada disso. Eu falei engenheiro para brincar contigo. Eu jamais conseguiria cursar um semestre de engenharia, acho que não ia ter condições nenhuma, psicológicas inclusive, né, de cursar aí um semestre de engenharia. Eu também não tive, por isso que eu enlouqueci. Mas eu fui até o final. Mas enfim, na época eu não tinha nenhum grande sonho, assim, sabe? Quando eu crescer eu quero ser tal coisa. Como acho que a maioria dos adolescentes estava um pouco perdido, até confesso, e acabei optando pelo direito por ser algo que já me era familiar, por ser algo que estava no sangue, que já estava ali, que eu já estava fazendo, que eu já tinha alguma noção, então acabei optando por esse caminho. Certo. Neto, quais foram as tuas principais influências musicais? A minha primeira influência, acho que foi meu pai e também meu tio. Eu, na verdade, no início, na minha primeira infância, eu morava com a minha mãe, e minha mãe morava na casa dos pais dela ainda, e na casa dos pais dela também morava o irmão mais novo dela, o meu tio Jorge, que inclusive tocou muito tempo com o Naga, né? Daí a minha admiração pelo Naga e tal. O pai, de um lado, com esse gosto muito MPB, mais clássico, assim. E o meu tio, por ser guitarrista, por gostar de solar e tal, ele era um cara que gostava de um rock e normalmente umas músicas estrangeiras, assim. Meu tio ouvia muito Dire Straits, e uma linha que eu gosto muito até hoje, The Police, essas bandas gringas aí. Depois a gente vai caminhando e conhecendo os próprios gostos, e hoje, já no alto dos meus 32 anos, acho que as minhas maiores influências para formar o músico que eu sou hoje, nacionais, em primeiro lugar seria o Charlie Brown Jr., o Rapa também. No estrangeiro, gostei muito de Red Hot, também é um som que eu gosto muito de ouvir. Sublime também. Hoje, falando de hoje, atualmente, banda brasileira, nossa, eu acho que Lagoon é o que talvez mais comunique comigo. E banda estrangeira, hoje, que mais também está comunicando comigo é Stick Fingers, que é uma banda australiana. No Brasil, a gente vive uma cena que eu considero meio esquisita, assim, eu não consigo entender muito bem o que está acontecendo. Me parece que um som mais agressivo, um som mais como foi na nossa época, né? Tipo, tinha CPM, a gente tocava bastante. Planet Hemp, que era um som pegadaço, assim, os caras iam presos e voltavam, tocavam show. Essa pegada mais, sabe, assim, esse punk. Mais punk. Eu não sinto mais. Hoje, né, a galera tá numa vibe mais tranquila, assim. Muito bem, acho que é a fase, não sei explicar o que tá acontecendo aí com a cena musical, mas eu sinto um pouco de falta disso. Claro que existe, claro que tem. Quem estiver ouvindo aí vai dizer, mas é porque tu não escuta o metal da banda tal, o hardcore da banda tal, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso é que eu sinto falta desse som mais pegado
no mainstream, na cena em que rola grana, tocando no rádio e tudo mais e tal. Sabe que eu tenho a teoria, Neto, sobre isso? Pô, eu quero ouvir, vai lá. Será que não foram as festas, as baladas que acabaram moldando essas músicas que fazem sucesso? Para pra pensar se as músicas que tocam na rádio hoje não são mais ou menos as mesmas músicas que tocam nas festas. Entendi, faz sentido. A gente que toca, que é músico aí, a gente sabe quais são as cenas que realmente o dinheiro tá rolando, o sertanejo caiu nas graças aí do país todo. Sempre existiu, mas eu acho que nunca tão forte como é hoje, né? Eu tenho certeza que pra ti eu acho que uma das coisas que menos importa é se o som que tu faz pega geral. Eu vejo isso muito claro em ti, assim, tu faz um negócio pra ti mesmo, né? Tipo, por mais que, claro, quando tu estiver tocando, tu não vai tocar exatamente aquilo que tá dentro de ti, tu vai também priorizar se as pessoas vão tá curtindo o ambiente que tá tocando e tal, mas eu vejo que pra ti é um negócio que é muito sentimental mesmo, assim. Mesmo que tu soubesse, tivesse certeza absoluta, no cenário hipotético, que se tu fizesse uma banda de sertanejo, ela faria sucesso, mesmo assim tu não faria, porque eu sei que não é o teu negócio, né? Não é. Toda essa galera do sertanejo que tá orbitando aí, que a gente se encontra, que volta e meia divide alguns palcos e tal, tem o meu respeito absoluto, não tô de maneira nenhuma diminuindo o trabalho deles. Acho que eles estão surfando a onda que tá rendendo agora, que bom, mas da mesma forma que tu comentou comigo, assim, acho que não é a tua veia musical, eu também tenho certeza que esses caras que estão hoje e que estão fazendo sucesso, que estão ganhando grana com sertanejo, é a veia deles, sabe? Sabe que tem um cara que eu posso te dar um exemplo que eu acho que não é. Ele é bem famoso, que é do... Eu não sei se é o Jorge ou se é o Matheus. Eu acho que é o Matheus, que é o guitarrista. Tá. Ele, pelo jeito que ele toca, e as influências que ele fala que tem, dá pra ver que ele vem do... O cara é rock and roll total, assim. É, rock and roll, um pop meio blues, John Mayer, essa linha. Ele é muito fã do cara e tal, tem uma guitarra igual e tudo mais. E é um cara que, assim como muitos músicos, achou um jeito de conseguir viver da música com o sertanejo. Claro que ele pode gostar e tudo mais, mas dá pra ver que o que puxa mais forte pra ele é esse lado mais da guitarra, né, do rock and roll e tal. E ele conseguiu se encontrar como guitarrista, fazer sucesso com isso, com o sertanejo, né? Ô Neto, uma questão que eu carrego comigo, eu acho que tu também, é a de aprender a tocar músicas mais lentas ou melancólicas e não conseguir levar elas para as apresentações ao vivo. Porque as pessoas e os contratantes geralmente querem escutar músicas mais animadas e com andamento mais acelerado. Essa é uma questão pra ti também? Eu achei... Essa tua pergunta ela é muito boa, porque eu sou terrível com andamento de música. Normalmente eu acelero muito as músicas que eu toco, em especial se eu estiver me apresentando ao vivo. Concordo com a tua colocação, nem todo ambiente às vezes vai comportar uma música um pouco mais... Às vezes até uma música, animal, uma música excelente, bem trabalhada, mas que para determinados ambientes acaba não comportando. Como tu colocou, o contratante muitas vezes vai dizer que esse tipo de música não é legal, que não anima. A minha opinião sobre isso, John Lee, é a seguinte: eu acho que o grande problema tá na forma em que nós somos educados a consumir arte aqui no nosso país. Eu acho que, culturalmente falando, a gente é muito pobre, nossa cultura é muito empobrecida, em especial no sentido da gente reconhecer as nossas próprias riquezas. Eu falei que a nossa cultura é pobre e talvez não fui muito feliz. Eu acho que a gente, sim, tem uma riqueza de cultura muito grande, mas a gente não sabe reconhecer essa riqueza. A gente tem ouro nas mãos e a gente acha que não tem valor, ou a gente não foi educado a dar valor pra isso. Eu posso te dar um exemplo prático disso que tu falou agora. Esses dias, o trio Corrente, que é talvez o trio mais famoso de jazz do Brasil, estava fazendo uma live no YouTube. E tinham 300 pessoas assistindo. Eles já ganharam um Grammy. Eles são reconhecidos mundialmente. Enquanto uma live de, como tu mencionou, de sertanejos, por exemplo, em comparação direta nos números, a gente chega em valores na casa dos milhões, né? A disparidade é muito grande, né? E se tu for ver, por exemplo, o trabalho que dá ser um músico de jazz, quanto que tem que estudar, isso é complicado, cara. E as pessoas não têm o costume de consumir, como tu falou. Se tu botar num lugar, num evento, dependendo da ocasião, se tu botar uma banda de jazz ali, as pessoas não vão gostar, vão reclamar e tudo mais. E é um padrão de consumismo artístico que ele é difícil de ser mudado, né? Ser trabalhado, porque depois que acostuma numa coisa, até a gente mesmo, se tu vai numa festa, a gente já tá esperando um tipo de música. Por mais que a gente até goste de outras, a gente vai com a maioria, né? No final da história. Então, assim, John, por a gente não saber consumir arte, e aqui eu não tô falando só de música, tá? Eu tô falando de arte em geral. Até esses tempos eu postei alguma coisa no meu Instagram, um dia que eu tava meio com as pá virada aí, postei alguma coisa nesse sentido. A gente contrata um
designer e leva pra ele já uma ideia pronta, sabe? Ah, não, eu quero que tu faça assim, a minha logo é assim. E daí quando ele faz do jeito dele, aí diz, ah, não, mas era assim que eu tinha te pedido. A gente contrata um fotógrafo, ele vai lá, perde horas editando as fotos, uma por uma, tal, a gente vai publicar uma foto na rede social, a gente toca um monte de filtro em cima, acaba com o trabalho que o cara fez. E no que diz respeito a nós músicos, até eu fiz uma brincadeira no post, disse, daí vocês contratam nós músicos pra ficar pedindo pra gente tocar Boate Azul. Pô, ouve o trabalho que a gente tem pra apresentar. Nada contra a música Boate Azul ou contra os músicos que a executem. Eu já devo ter tocado Boate Azul em algum momento da minha vida, e não tem problema nenhum. O problema é, a gente é contratado pela arte que a gente carrega consigo, porque é algo que é muito subjetivo e muito individual. É uma das poucas coisas que não tem como outra pessoa fazer. Tem como alguém chegar lá, Neto, eu quero que tu toque essa música, mas eu quero que tu toque igual o John Lee. Eu não vou conseguir. Não tem como. A forma que a gente consome arte, a gente não consome arte pela arte em si ou pelo artista. A gente trata o artista como um prestador de serviço comum, qualquer, e eu acho que isso está muito errado. Eu não sei, eu sou muito revoltado com isso, porque eu não sinto que as pessoas entendam da mesma maneira que eu, e não vejo ninguém se importar muito com isso. A gente tocou já no Let's Drop novo aqui de Criciúma, tanto eu quanto tu. Pô, a gente chega lá, tem algumas pinturas, tanto de telas, de um cara que eu admiro muito, que é o Meia Água aqui de Criciúma, o Luiz Henrique, e tem algumas pinturas também do Bruno Álvares, também, que é daqui de Criciúma, tal, daí na parede mesmo, não são telas. Eu fico de cara, só tu olha pro negócio, tu sabe que é deles. Sabe que a arte é do Bruno Álvares, pelo jeito que ela tá lá na parede, não precisa ter a assinatura dele pra eu saber que o desenho é dele. Não precisa ter a assinatura do Meia lá na tela pra eu saber que a tela é dele. Cara, a identidade deles enquanto artista tá ali, estampada. Usando o Let's Drop ainda como referência, eu não preciso de uma logo do Léo Martinello pra saber que a foto foi ele que fez, porque ele chegou num ponto que o cara sabe que a foto foi ele que tirou, pela edição, pelo olhar dele enquanto fotógrafo. Se eu te escuto tocar uma música e cantar, eu não preciso estar olhando, sabe, é o John Lee. Eu vou ouvir, eu vou saber que é tu que tá tocando. Enquanto artista, tu tens essa identidade. E daí o que me revolta? Poxa, se eu sei o jeito que o fotógrafo fotografa, se eu sei o jeito que o pintor pinta, se eu sei o jeito que o músico toca, eu vou contratar ele pelo que ele vai trazer aqui pra mim. E não, às vezes, pra agradar uma outra pessoa. Tu quer agradar o teu público, porque o teu público gosta de tal tipo de música, ou de tal forma de expressão artística, então tu procura um artista que vai trazer isso pra ti. E a gente, enquanto artista também, enquanto vendedor aí da nossa arte, a gente também tem que encontrar os lugares que se predispõem, que estão dispostos a ouvir aquilo que a gente tem pra entregar. Tu falou agora desse trio de jazz. Cara, jazz é um som que é difícil de ouvir, é complicado de tu entender o que está acontecendo. Esse acesso a esse tipo de música e tudo mais, ele acaba sendo mais difícil porque é um som que não comunica com todo mundo, ele vai comunicar com menos pessoas. A questão, ela pega aí, é a gente se adequar aos lugares que nos querem e esses contratantes, por sua vez, eles também se adequarem à nossa arte. Eu não tenho costume de montar repertório, assim, de me preparar, de me organizar antes para ir tocar em algum lugar. Eu vou e conforme o dia, a posição dos astros, eu vou fechar o olho ali e vou tocando o que vier. Então deixa eu te dar uma situação que aconteceu. Tu falou agora do repertório, né? Eu também não tenho um repertório fixo, porém eu criei um cardápio musical que eu acho que tu já sabe que eu criei e tal. Tá. Teve um lugar que me chamou, eles vieram, queria que tu tocasse aqui e tal, vieram pedir orçamento e me chamaram pra tocar. Beleza. Quando eu cheguei no lugar pra tocar, eu talvez até tenha errado, não sei, mas eu cheguei pra uma das pessoas que trabalhava lá, que era pelo menos naquele momento a pessoa que representava a casa, e falei, olha, eu tenho esses cardápios que eu criei e eu vou até as mesas e digo pras pessoas pra elas escolherem as músicas que elas quiserem escutar e tal. Eu posso deixar nas mesas e tal, o que tu acha? Daí a pessoa, não, deixa eu dar uma olhadinha aqui e tal. Daí eu já achei estranho, mas tá. Daí a pessoa começou a olhar e tal. E eu juro pra ti, ela pegou e disse assim, então, tem algumas músicas aqui que não encaixam muito bem com a casa, tipo, música da Anitta. E daí a gente sabe por que ele falou essas coisas, né? Porque ele não gostava, sei lá, ou tinha algum preconceito com funk ou tudo mais. Primeiro que eu não toco como é a música, tu sabe, né? Eu sempre faço a versão, mas se eu tocasse igual, pra mim isso já não justificaria. Mas o que eu achei mais curioso é justamente o que tu falou. A pessoa não se propôs a saber o que eu fazia e não me deu liberdade nenhuma pra eu fazer o que eu fazia. Ela
quis me moldar pra eu encaixar no ambiente dela. E, cara, mesmo que eu fosse oferecer meu trabalho pra pessoa, eu acho que o mínimo, assim como, por exemplo, eu tô te entrevistando aqui, eu tenho que saber o que tu tem pra entregar. Eu não posso te chamar sem saber quem tu é, eu tenho que preparar as perguntas antes, eu tenho que saber se tu consegue fazer parte do que eu tô proposto a fazer. Claro. E tem muitas vezes as pessoas, chama o John Lee que o John Lee toca, chama o Neto que o Neto toca. Pô, tu nem sabe o que o cara faz. Sei lá, eu vou fazer uma tatuagem num cara que eu nunca vi a tatuagem dele. Daí, não, eu quero que tu faça um unicórnio aqui. Daí o cara, não, mas eu só faço tribal. Não, mas eu quero um unicórnio. É difícil, né? É isso aí. Me remeteu a uma cena que aconteceu comigo e com o meu primo. Eu tenho um primo que toca bateria. Eu troquei uma ideia com ele há uns 2 verões atrás. Disse, cara, eu tenho essa ideia de fazer um projeto, de tocar violão, tocar com bateria e tal, pra dar uma vida, pra dar uma encorpada. E a gente começou. E, cara, deu muito certo. Fica aqui registrado na entrevista meu agradecimento ao meu primo querido Henrique Paes. E nessas, já a gente tá tocando há tempo. Nos convidaram pra tocar lá na Praia do Rosa e tal. E daí a gente chegou, começou a descarregar as coisas. Daí o contratante olhou assim, uma bateria, isso aqui é um barzinho, tu tem que tocar devagar. É óbvio, né, cara? É óbvio que o cara vai botar uma bateria dentro de um barzinho, ele não vai sair espancando a bateria, sobretudo por ser um trabalho que a gente já estava fazendo há tempo e tal. Então, é bem como tu falou mesmo, assim, o contratante ele não enxerga aquilo como arte, né? Ele enxerga aquilo como, eu tenho um lugar aqui, as pessoas querem ouvir música, eu vou botar uma música, mais ou menos como ele contrata o cara que faz a segurança, como a pessoa que cuida da limpeza e outros trabalhos que não tem a mesma pessoalidade que demanda o nosso, né? Não tem como eu entregar o mesmo trabalho que o John Lee entrega e vice-versa. E que fique claro que eu não estou menosprezando todas as outras profissões envolvidas aí no nosso dia a dia. Eu acho que são profissões tão dignas quanto a nós, mas é só essa questão. Se o segurança eventualmente num dia ele não puder ir, quiser pedir pro primo dele lá, agora não vai ser a mesma coisa se o John Lee não puder ir, e se eu tiver que ir, não vai ser a mesma coisa se o fotógrafo A não puder ir, o fotógrafo B for, porque vai ser um olhar diferente, vai ser uma foto diferente. Então eu acredito que quando se trata de arte, a identidade do artista, a individualidade de cada um, ela sempre vai falar mais alto, e é isso que falta às vezes as pessoas absorverem. De novo, voltando lá pro cerne da pergunta, às vezes fazer uma música mais, até para dar a dinâmica da apresentação. Pô, não dá para tocar 2 horas, né, espancando. O cara vai ter que tocar umas 3 musiquinhas mais pra cima, vai ter que dar uma respirada até, né, a gente é ser humano também, a exceção acho que da Ivete Sangalo, que toca em cima de um trio elétrico 8 horas, pulando e cantando, eu acho que ela se prepara o ano todo também pra isso, mas a gente não tem esse pique, e a própria pessoa que tá ouvindo, eu imagino que tu faça isso também, porque eu já te ouvi várias vezes, eu sempre me coloco no lugar da pessoa que tá ali, sentada ou em pé, mas que tá no mesmo ambiente, e que tá ouvindo a gente. Tu ouvia às vezes assim, meia hora de pauleira, o cara cantando num volume mais alto, espancando, agredindo o violão. É cansativo. Eu acho que a dinâmica de tu trabalhar, às vezes, uma música mais acelerada, mais pra cima, às vezes dar uma segurada, fazer essa dinâmica aí, ela é importante. Basta ir num show, qualquer show. Show do Lagoon, no show do Victor Clay, no show da Melim. Toquei ano passado em Tubarão, assisti o show do Skank. O show não é pra cima o tempo inteiro. Toca ali umas músicas, dá uma animada, daqui a pouco uma música mais antiga, mais melódica, mais tranquila. Acho que isso faz parte. E às vezes é falta de sensibilidade dos nossos contratantes, de novo, nessa lógica de não saberem consumir arte. Falta de sensibilidade é uma sensibilidade que a gente tem. A gente tá em cima de um palco, entre aspas, todo dia. O contratante não. O contratante ele tá ali para fazer o negócio dele funcionar e tal. Ele não vai ter sensibilidade muitas vezes do que é legal tocar e do que não. Então por que às vezes não depositar um pouquinho mais de confiança no nosso trabalho e dizer assim, cara, fica à vontade, faz teu trabalho aí. Se for legal eu vou te chamar mais vezes. É que assim, Neto, eu entendo o que tu tá falando, concordo, só que eu acho que tem uma relação direta para essas pessoas que contratam entre música animada e dinheiro, quanto a casa vende. Já deve ter percebido bastante isso. Sim. Então, por mais que, sei lá, no tempo livre desse contratante ele goste de escutar a música mais depressiva do mundo, na hora que ele tá vendo tu tocar ali, ele só pensa se aquela tua música, ela é mais um meio de fazer o lucro dele aumentar ou diminuir. E eles não chamam a gente, geralmente, pra deixar o ambiente melhor. Eles sabem que a música afeta diretamente na quantidade de venda. Tanto é que tu já deve ter percebido também, quando a gente para de tocar, as pessoas vão embora. Sim. Então, essa relação eu acho que faz com que eles priorizem. Eu não tô dando razão. E eu acho que também não é só uma
questão do contratante em si, é uma questão geral das pessoas, porque já aconteceu de eu tocar uma música mais lenta, alguma coisa assim, depois de ter tocado 10 pra cima, tocar uma lenta e a pessoa dizer, muda essa música aí, a pessoa que tá no bar. E é pra essa pessoa que o contratante vai olhar, e vai pensar, Sim. o meu cliente não tá sendo agradado ao máximo, talvez isso vai influenciar no quanto ele vai consumir. E essa é uma consequência direta que talvez aí esteja a raiz do problema. É importante notar que o gosto das pessoas e esse consumo delas relacionado com coisas mais pra cima vai acabar afetando diretamente a nossa relação com o contratante, entendeu? Sim. A métrica deles, realmente, concordo contigo quando tu dizes, a métrica deles é essa, né? É a quantidade de público, é o giro do caixa, são essas balizas aí que vão indicar a figura, entre aspas, aí do bom músico ou não pra eles. Porque eu vou te dar um exemplo, imagina que tu tem uma casa e eu vou lá e apresento um cover de Los Hermanos, só com música depressona. Mas aí vai um fã-clube gigante do Los Hermanos, de pessoas que gostam dos Los Hermanos, e lotam um bar. E eles consomem um monte, toca só música morta. O contratante não quer saber se foi agitado ou não, ele só quer saber se o público gostou. Porém, o que acontece? Nos lugares que a gente toca, a maioria deles, o pessoal não quer escutar as músicas do Los Hermanos, não quer escutar as músicas da Ivete Sangalo mais lenta. Eles querem escutar o das Aranha, eles querem escutar o Armandinho, entendeu? Aí que entra uma questão crucial pra gente, pelo menos pra mim, acredito que pra ti também, que é a de tentar formar uma identidade. Foi uma coisa que eu sempre bati na tecla. Eu tô lá no bar e eu penso assim, qual é a música que ninguém nunca tocou aqui? Eu sei que vai ter pessoas que vão curtir pra caramba ali, mas vão ser poucas. A maioria talvez não vá nem conhecer a música e tal, mas eu acho que é aí que a gente ganha. Vou te dar mais uma situação. Eu tava escutando muito essa semana Billie Eilish, e eu tava pensando, cara, são músicas muito depressivas e tal. Se ela morasse aqui, ela não teria um lugar pra se apresentar. Talvez um ou outro. Ela morreria da fome se ela dependesse de música aqui. E ela tem bilhões, literalmente bilhões de acesso. É como se cada pessoa do planeta escutasse a música dela umas 5, 6 vezes. E ela não faria sucesso aqui. Então, eu penso também se a gente também, quanto músico, não tá errando aonde a gente tá mirando. Por mais que a gente goste de se apresentar ao vivo, a gente quer agradar e às vezes não tem uma fórmula. Às vezes o que a gente tá tentando fazer não vai se encaixar nunca no que a gente tá tentando propor no ambiente que a gente tá tocando. Talvez a gente tenha que pensar mais fora da caixa. Isso é difícil pra caramba de fazer. Desponta uma Billie Eilish no mundo pra 1000 que não dá em nada, sabe? Porque é difícil tu estourar fazendo algo original ou conseguir um relativo sucesso. E a gente quer se apresentar, a gente quer a interação do público, a gente quer o dinheiro, a gente gosta de trabalhar com isso, mas é muito difícil tu conciliar, que bom se desse pra fazer, mas conciliar o lado original com o lado rentável, né? Perfeita tua colocação, perfeita. Billie Eilish é, sonzeira, né, cara? Uma menina nova, cheia de originalidade, como tu falou. É um traço que, aliás, que eu admiro muito na música. É muito fácil, às vezes, pegar um caminho que já tá aberto, uma influência, enfim, mas algo que já esteja dando certo e tu seguir por aquele caminho é muito fácil. Eu admiro aquelas pessoas, aqueles artistas que num momento totalmente desfavorável vão lá e criam uma coisa e se lançam nisso de cabeça e acabam conseguindo fazer com que dê certo e tal, mesmo sem ter um apoio mercadológico, assim, um apoio do mercado. Unir a originalidade com algo que seja rentável talvez seja o maior desafio. Eu acho que a originalidade, ela precisa sempre ser a tônica do nosso trabalho. E claro, só que, poxa, às vezes tem o lado de pagar as contas também, né? Não dá pra ser só original. É bem difícil, cara. Agora, realmente, tu colocou aí algo que fica difícil de chegar numa resposta, assim, sabe? De dizer, não, ó, o caminho é esse, John Lee. Não sei a resposta. Eu acho que o caminho a gente vai trilhando todos os dias nessa luta, ao passo que a gente quer. O público, a grana, o glamour. Tô brincando, essa parte do glamour não tem glamour nenhum, né? É só carregar a caixa de som. Mas enfim, enquanto a gente quer tudo isso, a gente também quer ser ouvido por aquilo que a gente é. Talvez esse seja o nosso maior anseio, né? E feliz daqueles que conseguem ser originais e ainda assim ter o apoio do grande público, enfim. Como tu bem colocou, são raras as exceções aí que conseguem chegar nesse feito. Neto, eu lembro de uma vez que eu ia tocar no Let's Drop e tava totalmente sem voz naquele dia. Tinha feito todas as mandingas possíveis para que ela voltasse, mas não teve jeito. Pouco antes de eu começar, apavorado com o desastre que iria ocorrer, surge o Neto do nada no bar. Te convidei para cantar no meu lugar, comigo tocando. Tu me salvou aquele dia, até quis dividir o cachê contigo, mas tu não quis. Tu lembra desse episódio? Lembro bem. Acho que a música pela música é o que me move. Fazer som contigo é sempre muito massa, é sempre muito prazeroso.
foi um convite que eu aceitaria todas as vezes que tu fizesse. Eu não sei se tu também és assim, mas são raras as vezes que eu tô num lugar e que eu consigo me sentir à vontade fora do palco, assim. Parece que o palco que é o nosso lugar. Eu não sei se já aconteceu contigo, mas no ano passado eu tava tocando bastante e num determinado momento eu disse, cara, pô, tô cansado, não aguento mais. Vou pegar um final de semana de folga. Fechei minha agenda. Tem até um meme do Wagner Moura interpretando o Pablo Escobar naquele seriado, assim, que ele fica de braço cruzado numa piscina vazia. E eu me senti exatamente daquela maneira. Pô, peguei folga e agora tô louco pra tocar. Tipo, não tem nada pra fazer, tô louco pra tocar e eu que me coloquei nessa situação, assim. Então, a gente chega no lugar que a gente quer estar sempre em cima do palco. Pô, esses dias encontrei com o Juan Machado, da mesma forma que tu, ele disse, Neto, pô, vem aí, toca umas 2 músicas pra eu, dar um tempo aqui e tal. E eu acho que essa troca é muito legal. Eu acho que esse traço de humildade, apesar de ser o teu espaço, apesar de ser o momento que tu tem que fazer o teu trabalho, tu se sentir à vontade pra convidar um outro artista e dizer, pô, vem aí, faz um som e tal. Eu acho que isso mostra muita grandeza, sabe? No sentido de ser sabedor de que é algo que é de todo mundo, que hoje é o John Lee que tá tocando, mas amanhã é o Neto, e no outro dia é o outro, e enfim. Pelo menos eu vejo isso com muito bons olhos. Eu acho que isso é um traço de humildade, de grandeza. Eu fico muito receoso, às vezes, com aquela galera da reserva de mercado, sabe? Aquela galera que às vezes, não vou abrir o espaço aqui porque vou perder meu lugar. Eu acho que esse talvez seja um dos piores caminhos a ser trilhados por nós enquanto músicos. Assim, eu vejo que no meio musical muita gente boa, mas às vezes também tem muita gente que se preocupa mais com o trampo que o outro tá fazendo do que com o próprio trampo, concordo. Assim. E isso não vai pra lugar nenhum, né, cara? A história, agora a gente tá quase entrando aí em época de eleições, a história da campanha negativa, né? Quando eu paro pra ficar falando mal do meu, entre aspas, concorrente, eu não gosto de chamar músico de concorrente porque eu acho que não é isso, né? Não é esse o sentido da música, mas falando de eleições, quando eu paro pra falar mal do concorrente, eu, enquanto eleitor, eu sei muito mais sobre a pessoa que tá fazendo uma campanha negativa. É muito mais fácil ser pedra do que ser vidraça, né? Então, trazendo isso pra música, eu acho que o nosso trabalho deveria ser apoiar e incentivar e dar lugar para que todo mundo possa crescer juntos e tal, e não, às vezes, o caminho inverso, né? Então, pô, eu fico muito feliz de verdade, né? Quando tô num lugar e alguém chama assim, né? Vem, toca uma música. Não pelo fato em si, porque eu acho que pra nós é algo extremamente normal, não muda a nossa vida, mas eu acho que isso é uma forma de reconhecimento muito legal, do tipo assim, poxa, eu ouço esse cara, eu gosto do som desse cara, a ponto de parar de tocar e pedir pra ele vir ali tocar uma música. Então eu acho que isso que é muito massa. Talvez foi aí que nasceu a nossa relação enquanto colegas de música aí. E acho que estamos aí pra isso, também pra se ajudar. Mas outra lembrança que eu tenho desse mesmo lugar foi uma vez que eu tava tocando e tu apareceu no final da noite, só a capa da gaita, de capuz, se sentou na minha frente e comeu uma porção de alguma coisa, como se aquilo fosse a única coisa capaz de te manter vivo. A cena era tão engraçada que eu comecei a rir cantando e não conseguia mais parar. Tu lembra dessa também? Cara, eu lembro desse dia também. Esse dia realmente foi marcante. Esse dia, John Lee, foi a primeira vez que a minha banda, a Republic, se apresentou. A gente começou um projeto bem despretensioso, eu e alguns amigos, de fazer essa banda de surf music e tal. Eu sou o mais novo da banda, eles são mais velhos e tal. Então, assim, na verdade é o nosso futebol, é a nossa brincadeira. E a gente não tinha pretensão nenhuma de começar a tocar logo, assim, de se apresentar logo. A gente começou a ensaiar em março, abril, e esse dia era finalzinho de maio de 2018. A gente foi se apresentar e tal. Eu não posso contar, não tem como contar, não tem como dividir, mas esse dia aconteceu algumas situações que acabaram por me deixar muito nervoso, assim. E a forma que eu encontrei de lidar com esse nervosismo foi, né, de acabar, às vezes, bebendo um pouquinho mais do que eu deveria. Mas a gente se apresentou, deu tudo certo e tal. E esse dia aí, cara, foi isso que aconteceu, velho. Tava ruimzão mesmo. E fui pra lá, porque na verdade me levaram, assim, alguém foi dirigindo meu carro, não tinha condições nem de dirigir, alguém foi dirigindo meu carro pra mim, e daí esse alguém quis passar lá, e eu fui fantoche, assim, né, tá, beleza, vamos, e acabei parando lá, e acho que a gente ainda cantou alguma coisa junto, né, nesse dia. Eu te chamei pra cantar e nem sabia disso.
E a gente cantou alguma coisa junto. Mas deu tudo certo. Foi questão, às vezes, de lidar com o nervosismo, de lidar com aquelas pequenas problemáticas que são inerentes a cada apresentação que a gente vai ter. E numa banda, muito mais, porque são 4 pessoas, são 4 vezes mais chances de dar algum probleminha com alguma coisa, e que vão dar, sempre dá, né? Alguma coisa sempre sai um pouco fora do script. Só que, claro, a partir do momento que é a tua primeira apresentação, enquanto banda, o nervosismo ele é muito maior, e a habilidade de lidar com esses pequenos problemas que vão surgindo, também ela é muito limitada porque tu tá começando, tu ainda não tem aquela maturidade, aquela tranquilidade para lidar com as situações. Então foi isso que aconteceu nesse dia. Tu comentou ali da banda que vocês formaram, né? Que foi formada há alguns anos, com alguns amigos teus, chamada Republic Surf Music. Inclusive tem uma música no Spotify chamada Na Jágua. Ela costuma tocar bastante na Rádio Atlântida também. Qual foi a intenção de vocês com a formação dessa banda? Na verdade, eu conhecia o baixista, o Bruno, de profissão. Eu sou advogado, ele é servidor público, e a gente também lecionou juntos uma época na universidade. E aquela época ele disse, eu acho que eu vou dar um toque pro Neto. Ele tinha um projeto musical. Na verdade, o Bruno é músico antigo, assim. Eu ia, enquanto adolescente, ia assistir ele tocar, na época com a banda Vinhas. Eu era fã do cara enquanto músico. E passou aí esse tempo todo, ele disse, vamos fazer um som juntos. Pô, claro. O irmão dele, que é o Franco, toca bateria. E nos reunimos nós 3 no primeiro dia. Disse, eu acho que casaria bem um amigo meu que é guitarrista. Eu convidei ele pra fazer guitarra solo conosco, que é o Felipe Triqueis Costa, o Lipe, que tocava na Pé na Areia. Então, na verdade, essa galera mais velha, que já tinha tido uma experiência com a música, com banda também, inclusive, a gente resolveu se reunir para fazer um som, de novo, de uma maneira bem despretensiosa, assim, sabe? Pra passar o tempo, pra ter um hobby, sem aquela coisa do financeiro, da pretensão de fazer com que aquilo ali fosse a nossa fonte de renda ou qualquer coisa do gênero, assim, era algo realmente pela diversão. E daí a gente começou a tocar, logo começou a surgir convites pra gente se apresentar e tal, e a coisa foi funcionando, foi dando certo, e a gente tá aí até hoje, agora parados por conta da pandemia, mas volta e meia estamos nos estúdios ensaiando, renovando o repertório, mesmo agora na época que tá tudo parado. E foi assim que aconteceu. A música Na Jágua é uma música que eu tinha escrito na minha primeira adolescência. Minha mãe veraneia na Praia do Arroio Corrente, em Jaguaruna, e num dia de chuva, eu e meus primos, inclusive esse que eu já mencionei aqui na entrevista, que é o Henrique Paes, na época a gente tava lá, muito novo ainda, e num dia de chuva a gente, vamos fazer uma música, a gente fez uma música, e o pessoal da banda agora resolveu gravar, e foi enviada a música pra Atlântida, de vez em quando a Atlântida reproduz a música e tal. De novo, também algo assim, bem despretensioso, mas que tá aí, tá rodando, a galera às vezes dá um feedback legal, nosso som felizmente tem agradado, e a gente se diverte muito fazendo uma coisa que a gente gosta, por gosto. Claro que esse viés financeiro, eu digo assim que não é nossa pretensão, mas que claro que a gente cobra e que a gente quer também como forma de reconhecimento e como forma de fazer justiça com aqueles que, às vezes ao contrário de nós, só tem essa fonte de renda, né? Eu acho que por mais que às vezes a gente não esteja ali naquele momento pelo dinheiro, a gente tem que respeitar todos os profissionais que estão ali, que dependem do cachê para tocar a vida, enfim. Não consigo admitir a ideia de tocar de graça. Não por mim, não por porque tu não gosta, não por nada disso, mas por uma questão de respeito com aqueles que precisam disso para sobreviver. Toda profissão, eu acho que sofre com isso, né? Sofre com aquelas pessoas que não sabem dar valor ao que fazem e que acabam, às vezes, por atrapalhar toda uma categoria, né? Toda uma classe. Então, eu acho que na música não é diferente. Fica difícil de julgar também, eu acho que não é nosso papel, mas é algo que eu nunca admiti fazer. Pelo contrário, assim, às vezes até pelo fato de não ter essa necessidade mais latente, assim, eu acho que eu até consigo cobrar um pouco melhor. Porque também, se eventualmente o contratante disser, não, mas então eu vou contratar o outro que cobra mais barato, eu vou dizer, tudo bem, né, beleza, a escolha é tua e tal. Às vezes quando a gente fala, assim, às vezes parece que a gente tá diminuindo, sabe? Não, a gente troca porque a gente gosta, mas não é pela grana, mas eu acho que a parte da grana ela também desempenha um papel importante. Há uma como maneira de reconhecimento. Se eu reconheço que algo está sendo bem feito, eu pago para que aquilo seja feito. E a duas também como uma forma de respeitar todos os nossos músicos, em especial aqueles que nos são, né, muito caros, os nossos amigos, como tu. Bom, tanta gente que dá para mencionar aqui, que escolheu, que a gente sabe que é uma escolha, escolheu fazer da música a sua profissão e que a gente respeita muito. Certo. Neto, como é que foi o processo da música ser uma espécie de hobby para ti e passar a se tornar mais uma profissão que tu exerces? Então, John Lee, eu
tenho a minha profissão ainda, né? Sou advogado, inclusive até teve uma época que estava dando aula na universidade também. E daí, poxa, veio o convite de eu tocar, porque na verdade as músicas que eu gosto de ouvir e via de consequência que eu gosto de tocar não tem mais tanto espaço, ou não tinham à época. E daí, quando abriu o Let's Drop aqui em Criciúma, e eu comecei a frequentar o Let's Drop, eu comecei a encontrar uma galera que tocava na mesma época que eu, quando eu tocava na noite, na época que eu fazia faculdade, há 10 anos atrás e tal. Eu comecei a encontrar essa galera toda no Let's, o Berlan, da Monte Carvoeiro, o Rafa Rosso, da Bela Roots, o Gabriel Poliana. Encontrava toda essa galera que eu já conhecia de muito tempo atrás, e todos eles, poxa, Neto, que legal te ver aqui, vem aqui e toca uma música. Aquela coisa que a gente falou há pouco, né? Até que num determinado momento o Douglas disse, pô, cara, toda vez que tu vem aqui, tu acaba tocando, um dia pega teu violão e vem aqui e toca a noite inteira. Na verdade foi aí que começou essa minha volta aos palcos. Eu tocava na época que eu fiz faculdade, na época eu tocava nos barzinhos, tocava no Rap, tocava no Rota Beer, onde hoje é o McDonald's. Bares que, em sua grande maioria, já fecharam. Inclusive fica a dica aí pra todos os contratantes que quiserem fechar o seu bar, pode me contratar aqui. Sei como é que é, já fechei alguns também. Mas enfim, eu fiquei um tempão daí afastado. Quando a faculdade começou a encrespar, eu precisei me dedicar um pouquinho mais, eu acabei me afastando. E depois não voltei mais, durante muito tempo, aí fiquei acho que praticamente 10 anos sem tocar na noite. E daí por conta do Let's Drop ter aberto, de eu encontrar essa galera que era da minha época, eu comecei a tocar de novo, como um hobby, né? Vou tocar... E daí, poxa, isso começou a trazer um resultado, e isso começou a despertar o interesse de outras casas que começaram a me contratar também. E a coisa foi acontecendo de uma maneira muito natural, assim, não foi nada planejado, sabe, Johnny? Eu vou começar a tocar agora pra fazer uma grana, pra complementar minha renda, qualquer coisa. Não, foi uma coisa que aconteceu, né, de uma maneira extremamente natural. Quando tudo isso aconteceu, eu já estava afastado já da universidade, então sobrava um tempo na minha agenda pelo fato de eu não estar mais lecionando. E daí eu acabei preenchendo esse espaço que estava livre com a música, e aconteceu. E tá aí, tô aí tocando até agora, até hoje. É muito gratificante, é muito prazeroso, é algo que realmente não consigo me imaginar sem, né? Não consigo imaginar a minha vida sem a música. É certamente um pedaço essencial aí da minha vida. Certo. Como é que tu faz para tentar encaixar a rotina dos compromissos da advocacia e os da música ao mesmo tempo? De regra, a gente toca à noite, né? E os compromissos da advocacia, de regra, se dão no horário comercial, se dão durante o dia. Então, esse choque aí nunca teve muito problema. Porque, às vezes, eu procuro tomar um pouco de cuidado, e daí, para isso, conciliar a agenda profissional com a musical. No sentido de não ter nada no outro dia de manhã, muito cedo. Às vezes o cara vai chegar muito tarde no dia anterior e tal. Se tiver algum compromisso da advocacia no outro dia de manhã, não marca nada na noite anterior. Esse cuidado, assim, por óbvio, eu preciso ter. E é algo que acaba acontecendo aí, inclusive, com a ajuda da equipe que me ajuda no escritório, de todos os colaboradores que tem lá. Pessoas que, sem as quais, com certeza, eu não teria condições de ter essa liberdade. Certo. Assim como eu, tu tem uma pilha de violões e parece nunca encontrar o violão perfeito. A pergunta é, o violão perfeito existe em algum lugar além da nossa imaginação? Que pergunta boa, cara. Que fique claro que a gente tem uma coisa muito diferente um do outro, porque tu não se desfaz dos teus, né? Tu tens desde o teu primeiro violão e eu vou trocando, assim. Tu tá aqui atrás, o meu primeiro, aquele cheio dos adesivos lá, ó. Tá vendo ou não? Consegue ver? Tô vendo. É um nylon, né, Giannini? É um nylon Giannini 92. Eu vou trocando, assim, eu vou... Na verdade, eu tinha essa busca pelo violão perfeito, pelo som que a gente, às vezes, só ouve na nossa cabeça e que a gente quer arrancar aquilo de um violão, e nem sempre é muito fácil. É uma busca meio ingrata, né, porque na verdade a gente gasta aí alguns trocados, né, para satisfazer esse desejo, essa necessidade por nós, né, algo que eu acho que é só a gente que presta atenção, só a gente que às vezes que para reparar nesse traço mais fino que cada violão vai ter, essa característica que um vai ter que o outro não vai ter, enfim. Mas hoje eu estou bem feliz, mas hoje na verdade tenho 3, tá? Eu tenho um Martin, que eu acho que é muito parecido com o teu. É o mesmo que o meu, só o meu é personalizado, diferente, mas é o mesmo violão. Mas ele é cool, esse aqui, é uma madeira diferente. Eu gostei bastante da sonoridade madeira dele. havaiana, né? Isso. Tem um Takamine, que é o violão real oficial mesmo, o principal, assim. E tem um nylon que é um Yamaha APX. Né? Não é nada muito rebuscado, assim, mas é um violão que tem um som que eu gosto muito. Acho que tem que ter um nylonzinho, assim, para aqueles momentos, né, mais intimistas. Porque o nylon, como ele acaba falando menos, dá pro cara cantar mais baixinho e tocar o violão ao mesmo tempo, sem uma coisa agredir a outra, assim. Hoje, na verdade, são esses 3 que eu tô usando. Já tive mais, mas eu fui vendendo, eu fui me desfazendo, até em vistas de conseguir reunir a grana para comprar outro, enfim. Hoje, na verdade, eu só tenho esses 3 aí. Mas eu acho que o tipo de apresentação
apresentação que tu gosta de fazer é sempre no aglomero e no calor humano. Como foi pra ti ter que lidar com a falta disso de um dia pro outro por causa da pandemia? Foi bem complicado, John Lee. Nunca fui uma pessoa que curte ficar em casa, sabe? Eu tenho um irmão que ele é extremamente caseiro, assim, um cara que, tendo o quarto dele, não precisa mais nada, sabe? E eu sempre fui o inverso, sou uma pessoa extremamente social, uma pessoa que gosta de estar na rua. A minha profissão é extremamente dinâmica, a gente está sempre lidando com pessoas, então a minha vida, ela é pautada pelas relações com as pessoas e foi um impacto muito grande mesmo. Era sábado, 14 de março, eu toquei com a banda. Terminei de tocar com a banda, entrei no carro pra Praia do Rincão pra tocar um wall do Let's Drop, lá do Let's Point, na verdade, né? Lá da Praia do Rincão. Como tu falou, calor humano, aquela loucura, um monte de gente, um mar de gente ali, naquele clima de luau. E na terça-feira, no dia 16, veio ali na televisão, decreto, fica em casa, não pode sair de casa, tá tudo suspenso, os prazos, né, os processos, enfim, a advocacia parou, a música parou. Eu moro sozinho, ficar sozinho, trancado dentro de casa nesse início aí foi muito difícil. Ter que conviver comigo mesmo foi um aprendizado muito difícil e muito custoso, John Lee, porque realmente não é algo que eu tivesse habituado a fazer. Certo. Neto, eu não conheço uma pessoa que não goste de ti. Qual é o segredo pra ter essa essência coringa? Pô, velho, se tu não conhece, eu vou te apresentar. Acho que tem umas aí que... Deve ter umas aí que... Não, eu tô brincando contigo. Pois é, cara, que pergunta difícil. Responder essa eu não tava preparado, não. Eu acho que não cabe a mim, né, jogar confete em mim mesmo, dizer, nossa, eu sou um ser humano maravilhoso. Não é esse o meu papel aqui. Pelo contrário, eu sou cheio de defeitos, sou uma pessoa que busca a constante evolução e sempre procurando melhorar, sempre procurando entregar o meu melhor. Eu acho que essa essência coringa, respondendo a tua pergunta, John Lee, ela consiste em ouvir mais, às vezes, do que falar. Apesar de eu falar muito, né, como estás vendo aqui pelas respostas às tuas perguntas, acaba me estendendo muitas vezes. Mas é ouvir mais do que falar e respeitar. Eu acho que o respeito é a tônica de todas as relações, né? Respeitar aquelas pessoas que divergem das nossas opiniões e buscar ser uma pessoa melhor, entregar o nosso melhor para que a gente consiga conviver legal. Certo. Aqui nós entramos na rodada de perguntas rápidas. O que quase ninguém sabe sobre Neto Somariva? Eu não sei fazer bola de chiclete. Eu nunca consegui aprender e eu não tenho essa habilidade. Eu não sei assoviar, pouca gente sabe também. Qual é a tua série favorita? Game of Thrones. Filme estrangeiro favorito? Acho que eu vou ficar com a trilogia do Tolkien, Senhor dos Anéis. Filme nacional favorito? Central do Brasil. Primeira coisa que vai fazer depois que tomar a vacina do corona? Tomar um banho de mar. Uma frase? Só existem 2 dias em que não podemos fazer nada pelas nossas vidas. Ontem e amanhã. Um livro? Feliz Ano Velho. Marcelo Rubens Paiva. Uma pessoa pra ser por um dia? Flea, o baixista do Red Hot. Pessoa que mais admira no mundo? Minha mãe. O que te tira do sério? Na verdade, qualquer coisa, porque eu sou ariano, mas eu disfarço bem, assim. Então, chegar num lugar pra tocar e esquecer a palheta. Takamine, Taylor ou Martin? Putz! Mas pra ficar de bate-pronto, eu vou responder com o que eu tô usando, então Takamine. Pra desestressar, coca gelada da garrafa de vidro com limão ou banheira de hidromassagem? Pô, essa aí tu já sabe a resposta, fala a verdade. Coquinha da garrafa de vidro todo dia. Melhor lugar pra comer um X e tomar uma? Aqui em Criciúma, Daniel Lanches. Um peidinhos, quer dizer ou não quer dizer? Esse vídeo é muito bom, cara. Esse vídeo é muito bom. Dependendo da situação, não quer dizer, imagina, não tem problema. Melhor viagem que já fez? Foi pra Los Angeles, Califórnia. Fiquei em Santa Mônica uns dias. Se pudesse ter qualquer desejo atendido, o que pediria agora? Que essa entrevista não acabasse. Gostasse. Desejo singelo, cara. A vacina do corona, né? Pô, acho que todo mundo quer. O que a humanidade mais precisa nesse momento? De humanidade. Solidariedade, humanidade. Acho que tá sempre em voga, não cai de moda. Acho que tem faltado um pouco aí nesses tempos tão difíceis. Então é isso, vamos encerrando por aqui então. Agradeço a todos que disponibilizaram o seu tempo para nos assistir e ao Neto que aceitou participar do Troca. Espero que tu tenha gostado. Algo a acrescentar?
Queria te agradecer mais uma vez pelo convite, John Lee, agradecer a todas as pessoas também que ficaram conosco aqui até o fim e dizer que foi um prazerzaço enorme estar aqui contigo hoje nessa entrevista e que sempre também é um prazer te encontrar e dividir os palcos aí contigo. Obrigado. Uma coisa que eu acho muito engraçada é a tua risada. Acho que daria pra fazer um desafio aqui. Eu posso pegar todas as tuas risadas aqui no podcast e botar em sequência na edição a partir de agora. Quem estiver assistindo ou escutando não pode rir. Se conseguir segurar a risada, vence o desafio. Tu aprova esse teste? Eu já tô rindo aqui, eu já perdi. Já no anúncio eu já perdi a aposta. Tu aprova? Tá aprovado, tá autorizado. Então vamos lá. 1, 2, 3 e já. Agora você ouvinte tem que comentar se ganhou ou perdeu o desafio. Se você estiver assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal para receber os novos episódios em primeira mão. Se estiver escutando pelo Spotify, nos siga aqui também. Esse foi o episódio número 11 do Troca com Neto Somariva. Até!